Olá, estamos agora começando mais um capítulo, mais um momento do Temas de Processo Civil, num formato um pouco diferente, num formato novo, de discussão com os temas de pesquisa dos membros do nosso grupo. E hoje nós vamos conversando com o tema do nosso querido amigo Eli Eide. Ele é um jovem pesquisador, não é? Fez o mestrado dele na Universidade de São Paulo e o tema da sua dissertação, da sua pesquisa foi sobre litisconsórcio, que é um daqueles temas centrais clássicos do processo civil, mas que sempre precisam ser revisitados e mais que isso continuam, e talvez por isso mesmo que sejam clássicos, continuam a ser revisitados e a causar dúvidas, novas reflexões. A dissertação do nosso querido Eli foi publicada na versão comercial pela editora Revista dos Tribunais, e esse que vos fala teve a alegria de fazer um lançamento conjunto do livro dele. Então, é um dia feliz e especial junto com o Tiago Siqueira aqui. É uma amizade já de muitos anos. Mas, vamos lá, Eli, iniciando aqui o nosso quadro no tema de processo civil. Eu sei que você tem estudado já há muitos anos, não só na sua dissertação de mestrado e no seu livro sobre litisconsórcio, mas depois também em alguns artigos, você tem estudado a questão das posições subjetivas no processo e, particularmente, aqueles casos, aquelas situações nos quais há uma multiplicidade em um dos polos. E eu queria que você me apresentasse um pouquinho a ideia, o que é que te motivou a estudar esse tema, qual é o ponto central, e aí já fazendo um gancho para algo que é muito novo, que diz respeito às estabilidades subjetivas e às posições processuais. Bom, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, é um prazer a gente conseguir estrear esse novo formato do projeto de temas, que eu acho que pode dar um caráter um pouco mais dinâmico e permitir com que as pessoas conheçam um pouco mais das obras dos integrantes do nosso grupo. Eu tinha esquecido não por qualquer coisa, mas você me lembrou agora desse fato que para mim é muito marcante, muito relevante, desse lançamento conjunto, que foi um momento bastante especial, porque a gente conseguiu reunir vários amigos e professores queridos numa noite de lançamento e autógrafo das nossas obras, a minha, a sua e a do Tiago Siqueira, que também é um membro do grupo, que mostra que esses laços de amizade seguiram firmes. Bom, João, vamos lá. O tema da minha dissertação de mestrado foi sobre litisconsórcio unitário. E durante a minha pesquisa, eu me dei conta de uma série de inconsistências no sistema processual essas inconsistências relativas à própria posição de autor e réu no processo. Falei muito pouco disso na dissertação, porque eu falei num tópico um pouco disso na dissertação, mas porque o meu foco central era explicar como é que funcionava o fenômeno do litisconsórcio unitário, associando o litisconsórcio ao objeto do processo e tal. Como é muito frequente em pesquisas, você, durante o estudo para um tema, você vai achando outros temas dentro do seu estudo que te despertam a atenção e você acaba destacando esse tema para depois produzir. Eu fiz isso com 3 artigos oriundos da minha dissertação, né? Um deles é justamente sobre esse tema que você tocou, que foi um artigo publicado na Revista de Processo de janeiro desse ano, cujo título é Multilateralidade no Processo Civil. E a grande ideia por trás desse artigo era mostrar que no plano do direito material ou no plano material existe um sem número de relações jurídicas subjetivamente complexas, dinâmicas e bastante heterogêneas, que não são necessariamente absorvidas da mesma forma, ou com a mesma complexidade, ou com a mesma dinamicidade no plano do direito processual. Essa ideia, muito embora eu tenha desenvolvido num artigo, era uma ideia que já vinha sendo plantada um pouco no Brasil, já havia um estudo anterior do professor Antônio do Passo Cabral sobre zonas de interesse, mudança de polos da demanda,
já havia alguns textos relativos à intervenção de terceiros no IRDR, salvo engano, o Fred Didier já tinha escrito sobre isso. Enfim, esse era um tema que acho que já estava um pouco incomodando, mordendo o calcanhar da doutrina, e de fato não é de hoje que se apresentam esses inconformismos, né, com relação à estruturação subjetiva da demanda, seja com relação à intervenção de terceiros, seja com relação à formação do litisconsórcio. Basta lembrar que ainda sob a égide do Código de 39, ou seja, 2 códigos para trás, já tinha doutrina reclamando de como era rígido o sistema de intervenção de terceiros, e isso acho que foi evoluindo, não a ponto de influenciar muito a doutrina e o legislador, mas hoje parece que já se assimilou bem, tanto é que, enfim, muitos estudos já abordam isso, inclusive acho que tem um estudo recente da Sofia Temer, orientanda do professor Cabral, no Rio de Janeiro, que fala justamente sobre esses aspectos dinâmicos das relações de direito material, que é um trabalho muito importante no tema. E acho que, enfim, existe um conjunto de artigos, um conjunto de trabalhos, de ideias que explicitam um pouco isso. Então, basicamente, o que me motivou a escrever sobre isso foi justamente sobre algumas premissas que não se encaixavam, que era o seguinte: se os mecanismos ou o sistema, né, o conjunto de regras que disciplina a pluralidade de partes no processo civil, seja litisconsórcio, seja intervenção de terceiros, elas se baseiam no interesse na intervenção ou no interesse com relação ao objeto do processo ou ao objeto da discussão, fazia muito pouco sentido inúmeras situações de direito material não se encaixarem nas hipóteses pré-determinadas em lei. Isso se deve a diversos motivos, né? A própria concepção de processo bilateral, a própria concepção de intervenção de terceiros típica do nosso sistema, que é muito rígida, baseada em hipóteses específicas do direito material. Mas eu acho que hoje a gente tem mecanismos de sobra e argumentos de sobra para conseguir obter uma flexibilidade maior. Eu acho que um exemplo tranquilo que muita gente vai conseguir assimilar é a possibilidade de negócios jurídicos processuais sobre intervenção de terceiros, uma monografia específica a respeito da Marília Siqueira da Costa sobre o tema, e eu sou suspeito para dizer, né, porque é minha esposa, mas tentando ser o mais imparcial possível. É um trabalho muito importante porque talvez seja um dos primeiros trabalhos que procura dar sistematização para essa flexibilidade. Tem o trabalho da Sofia, vamos dizer assim, tem um conjunto de estudos que dão subsídios bastante consideráveis para a gente conseguir obter uma flexibilidade e isso é o ponto que eu acho que é mais importante, dentro do direito positivo, né? Dentro dessa ordem de ideias, no fundo, então, o objeto da tua pesquisa, o direcionamento que você está dando, é tentando enxergar a tradução processual de problemas que são de direito material, né? Dentro daquele esquema clássico de autor e réu, a existência de litisconsórcio, né, a pluralidade de partes, um dos polos, pressupunha que haveria um bloco agindo contra outro. Mas a vida é mais complexa que isso. É por aí a ideia. Extremamente mais complexo. Isso fica muito claro, sem a gente precisar fazer muito esforço de raciocínio. Basta você pensar num problema clássico do processo civil, que era o litisconsórcio ativo necessário, que a doutrina já tinha mostrado que existiam hipóteses de direito material que davam ensejo a ele, e aí geravam uma série de problemas. A primeira questão era uma parte da doutrina dizendo que era inconstitucional porque você forçava alguém a litigar com você. Depois, essa ideia foi, de certa forma, ela se consolidou, mas sempre havia opiniões na doutrina dizendo: olha, mas aqui tem, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem. E esse é um problema que é clássico, só que ele é encarado sob o ponto de vista da obrigatoriedade do litígio. Só que não é encarado sob o ponto de vista da divergência de interesses sobre aqueles sujeitos que deveriam estar no polo da demanda. E tudo isso mostra um fenômeno que, para mim, ele é muito marcante,
e eu escrevi isso no meu texto de multilateralidade, que é um sistema processual que trabalha essencialmente baseado na pressuposição de interesses. E isso, de certa forma, é um pouco... eu acho que isso marca muito a rigidez do sistema de pluralidade de partes. Trabalhar com a pressuposição de interesses e a pressuposição de quais serão as posições processuais ocupadas pelos sujeitos no plano de direito material, eu acho que moldou um pouco a cabeça do legislador para pré-conceber um modelo rígido. Mas é exatamente isso que você falou, João. É exatamente isso que você falou. E se a gente pensar mesmo nos exemplos clássicos da discussão aí, por exemplo, a nulidade da Assembleia Societária, não é? Em que você precisa, às vezes, de uma soma de legitimidade para alguns, você precisa cumprir determinados requisitos da legislação material para poder discutir ali aquela decisão. Muitas vezes, tem alguém que acredita que é a nulidade porque está acompanhando e tem um sócio que está alheio, né? Assim, que não está tão envolvido no contexto social, que acha que a administração, enfim, o majoritário ali que ditou aquele ato vai bem, mas no fundo tem um dissenso às vezes sobre a propositura ou não da ação, mas tem um consenso muito grande sobre o interesse social, né? Assim, do negócio dar certo. Então, o processo ele reduz muito a realidade daqueles jurídicos. Esse é um exemplo excelente, João, que você levantou sobre a anulação de deliberações assembleares. Porque esse é um exemplo de direito material bem clássico e bem representativo de uma figura que a doutrina processual cunhou, chamada pluralidade de legitimados para impugnação de um mesmo ato. Quer dizer, você tem um ato jurídico que produz os mesmos ou pelo menos semelhantes efeitos na esfera jurídica de várias pessoas, e essas várias pessoas prejudicadas pelo ato têm um interesse em impugnar esse ato. Só que, de novo, essa concepção da doutrina, ela é também simplista, ou, enfim, ela pensa o problema de uma forma simplista, não simples, mas simplista, porque da mesma forma como ele pode trazer prejuízo, ele pode trazer benefício. Lógico, você nunca, eu acho até difícil conceber um ato ilícito ser preservado porque interessa a alguém, mas, de certa forma, a tornar alguém que tem interesse na preservação do ato alheio ao processo, de fato, gera uma inconsistência teórica. E isso foi muito interessante porque o debate não ficou olhando necessariamente só para o direito material. Quando a doutrina se deu conta de que era muito complexo resolver isso, o que ela fez? Ela começou a mexer em outros institutos. Então ele falou, então vamos fazer o seguinte, a gente ajusta na coisa julgada, estende a coisa julgada a terceiros. Ou a gente mexe um pouco aqui nos atos de citação, nos atos de comunicação processual, e vamos publicar edital para citar todo mundo. E aí quem não aparecer fica vinculado à coisa julgada material. Então, assim, eu não estou criticando nem dizendo que é certo ou que é errado. Eu estou dizendo que a complexidade do fenômeno ou dos fenômenos no direito material gera esse tipo de problema. Assim, você não sabe muito bem como encaixar, aperta aqui, solta ali, e só que no final das contas se resolve muito pouco isso. No mesmo exemplo, a gente poderia, pensando no problema assemblear, que é um problema clássico, né, um exemplo clássico desse tipo de discussão, a gente pode pensar numa situação dinâmica no curso do processo, eu queria te ouvir sobre isso, no qual alguém que começa afirmando que o ato é legítimo, depois se convence que não é, por conta da instrução, por conta das alegações que foram trazidas, enfim, porque a vida continua e as pessoas passam a ter mais informações. Essa é uma ideia instigante também para o modelo de estabilização subjetiva, né, que pressupõe algo muito preto no branco no começo do processo e estaria tudo resolvido. Eu acho que tem isso, e eu acho que isso que você falou toca muito diretamente ao tema do seu doutorado, João. Porque veja só, se a gente pegar o exemplo da produção antecipada de provas, assim, você vai ver que é um exemplo muito bom para mostrar o seguinte, que o objetivo dela é produzir o conhecimento sobre aqueles fatos, né? Afirmando-se um direito autônomo à prova. Só que ali, assim, no final das contas, pouco importa quem é autor ou réu, ou pouco importa quem vai ser autor ou réu numa futura demanda, o que importa é conhecer os fatos a serem provados. Esse é um tipo de procedimento
que revela com muita clareza que ou que pelo menos deixa a entender com muita clareza que autor é aquele que chegou primeiro, Sim. né? E réu, infelizmente, é aquele que chegou depois do autor, na maior parte das vezes, né? Então, se você analisar essa questão da estabilização subjetiva da demanda, que também é um aspecto importante, porque, bem ou mal, o sistema precisa fazer escolhas, quer dizer, ele precisa estabilizar até um certo ponto a discussão sobre o objeto litigioso para que a gente consiga resolver o conflito, né? Já tem provas de sobra em sistemas que adotaram uma máxima flexibilização do objeto litigioso, né, incluir causas de pedido, incluir pedidos, deduzir demandas no curso do processo, e isso ficou muito comprovado que, por mais que seja refinada essa ideia, ela luta contra a celeridade. Então, assim, a estabilização subjetiva, para tentar ser bem direto, ela é importante e ela visa atender uma clara finalidade do processo, que é permitir, de uma certa forma, não estou falando só da estabilização objetiva, estou falando da subjetiva também, que é permitir que aquela discussão chegue ao fim. Só que a gente vai perceber o seguinte, que inúmeras hipóteses de intervenção de terceiros, inúmeras não, mas pelo menos algumas, e eu dou aqui o exemplo do amicus curiae, para ele pouco importa a estabilização, né? E aí entra um aspecto que eu acho relevante, olhando especificamente para amicus curiae, que e eu publiquei um artigo sobre isso também, que é um pouco, a minha opinião vai um pouco na contramão do que as pessoas têm pregado. Porque virou o amicus curiae, ele virou um motivo de euforia já há alguns anos, assim. Eu lembro que quando o código saiu, até fazendo uma brincadeira, tinha gente que queria pensar até na possibilidade de amicus curiae intervir em inventário, né? Assim, o amicus curiae virou a solução para tudo. E, na verdade, o amicus curiae, para mim, ele representa talvez o reverso da moeda dessa flexibilização que a gente busca, que é mostrar que talvez a forma mais atípica de intervenção possível, não só do amicus curiae, mas pensar uma intervenção mais atípica possível, ela talvez não seja tão proveitosa, ou os proveitos também têm que ser balanceados com os prejuízos, porque não raras vezes a gente vê um controle muito fraco do interesse da intervenção do amicus curiae. E não raras vezes esse controle muito fraco do interesse da intervenção possibilita que certas pessoas atuem como amicus curiae sem ter o interesse do amicus curiae. E isso é muito evidente, porque a vantagem prática é grande. Porque como no sistema não tem nenhum dispositivo... quase um assistente, né? Tem um interesse próprio ali e traz vestido de amicus curiae, né? Não E estaria na como, hipótese e de como contribuir. ele entra... Desculpa. E como ele entra sem saber, sabendo que vai sair, sem estar vinculado a nada, porque não tem, pelo menos na lei não fala isso, na assistência fala que fica vinculado à justiça da decisão, a amicus curiae não fala nada. Então, para ele é uma baita vantagem. Então, fala, eu tenho um interesse aqui, social, econômico, enfim, que todos esses interesses são legítimos para a intervenção da amicus curiae. Mas, pelo menos a minha perspectiva vamos superar essa primeira fase de euforia, legal, é ótimo, contribui para o debate, contribui para o contraditório, enriquece, mas isso tudo no plano, num primeiro plano, está tudo certo, já superamos isso daí. Agora, o que eu vejo é uma preocupação pequena ainda da doutrina, ou pequena não, mas assim, poucas pessoas estão preocupadas com talvez esse mau uso da figura da amicus curiae, que na prática, a gente não pode esquecer, não estou nem falando que a patologia da prática tem que orientar a doutrina, estou falando o contrário, a doutrina tem que dar subsídios para não acontecer a patologia. E se você for ver inúmeras situações, em controle de constitucionalidade ou mesmo em processos que não são objetivos, já virou uma estratégia muito comum se valer da figura do amicus curiae para intervir num processo sob risco zero. Porque eu chego lá, influencio o debate como me interessa e saio sem me vincular a nada. Né? A princípio, nada. Mas eu vejo dessa forma, né? Assim, acho que
Eu acho que, de novo, o debate da flexibilidade no processo civil não é tão novo, só que ele sempre vem ponderado com a segurança jurídica correlata a ele. E me preocupa um pouco isso, né? Porque essa extrema flexibilização pode gerar distorções muito perigosas, né? Eli, nessa linha de ideia e também por conta da participação do Amicus Curiae, tem um fenômeno atual, avassalador, aliás, um dos pilares do modelo do novo código, que é o sistema, não é o microsistema de gestão de casos repetitivos, no qual você tem as chamadas demandas de massa, no fundo, vários processos com a mesma discussão, com uma discussão muito parecida, que demandam um tratamento uniforme, mas a verdade é que você tem instrumentos de IRDR, por você muito bem citado, é um deles, em que você, a partir de um caso individual, vai encontrar uma solução. Para muitos vai exarar um precedente aí de cunho vinculante, ou vai ter uma decisão vinculatória, no qual a gente tem um problema grande em relação ao interesse e participação também. Você tem um determinado caso que passa a ser ali o caso piloto, não é? Enfim, vai instaurar a discussão sem a participação de milhares de pessoas. Aliás, inclusive pessoas que sequer estão litigando sobre aquilo presentemente ainda, talvez até tenham direito, tenham uma pretensão ali, mas ainda não estão litigando. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como fica a questão de intervenção de terceiros, de partes no processo, nesse tipo de discussão. Bom, vamos lá, João. Eu acho, assim, algumas premissas a gente, muito rapidamente para estabelecer. O que eu vejo é, nesses mecanismos de tratamento de casos repetitivos, especificamente o IRDR, a gente transfere para o processo individual alguns problemas que já existiam no processo coletivo, né? Sobre aquele que litiga, tem uma ou pelo menos o objeto do litígio comportar uma representação o mais fidedigna possível do conflito, saber quais são, pelo menos, as causas mais aptas a formarem o precedente, enfim. E eu acho que o maior problema disso tudo no final das contas, um dos maiores problemas nisso tudo é sobre o aspecto subjetivo da participação e possibilidade de influência na formação da decisão judicial que, enfim, vai formar o precedente nesse procedimento, no IRDR. E tem um aspecto muito interessante que diz respeito justamente à intervenção do amicus curiae, né, no IRDR, que diz respeito, pelo menos numa pesquisa que eu tive acesso, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mostrando que nos IRDRs que tinham envolvimento de interesse da fazenda pública, era praticamente nula a intervenção, praticamente zero a quantidade de intervenções. Naqueles que tinham algum interesse empresarial, a quantidade de associações ligadas aos interesses empresariais intervindo, a quantidade era muito grande das intervenções. Então, assim, o que me chama atenção é que quando você cria quando você projeta o fenômeno das intervenções de terceiros para uma dimensão mais ampla e ainda mais complexa, você percebe pelo menos dois fenômenos. A grande relevância que existe a participação no processo civil para a influência da decisão judicial. Se isso já era no processo individual de caetício algo banal e trivial, tanto que a doutrina já estava tranquila sobre isso, sobre essa feição do contraditório, quanto mais nesse aspecto complexo que gira em torno da formação do precedente. E um segundo aspecto que é positivo, que é talvez o seguinte: como eu analiso as intervenções, ou pelo menos me parece a forma mais lógica de analisar as intervenções, pelo interesse na intervenção, eu consigo aproveitar a figura do IRDR para também trabalhar o conceito de interesse na intervenção. E, a partir disso, também ampliar o interesse na intervenção, porque eu posso ter um interesse não só na discussão do caso concreto, porque eu posso ter esse interesse manifestado em várias camadas, vamos dizer assim. O interesse na escolha do melhor caso, o interesse na fixação dos melhores pontos para serem discutidos, talvez o interesse para intervir justamente na hora do julgamento, para aportar debates que ainda não eram conhecidos. Então, eu acho que, no final das contas, tanto o IRDR, acho que o IAC também vai servir uma lógica muito parecida, como recursos especiais repetitivos e tudo mais,
a participação tende a ser um tanto quanto mais atípica, no sentido de não fazer sentido dizer, olha, aqui é assistente, aqui é oposição, enfim. Mas, de novo, quanto mais atípica for a figura, maior precisa ser o controle do interesse. Só que eu acho que o IRDR é um grande e bom exemplo para mostrar como eu consigo analisar de uma forma mais flexível e dinâmica o interesse na intervenção. Até porque a natureza do debate transcende muito mais o objeto litigioso. Então, analisar o interesse da intervenção única e exclusivamente sobre o objeto litigioso pode não ser o melhor referencial. Então, acho que basicamente eram essas as considerações, João. Não, excelente. É um tema, o tema de intervenção de terceiros, em geral, ele continua, acho que a partir aqui da conversa, mantendo uma total atualidade, na verdade, surgindo novos problemas. Né? A ideia dessa discussão aqui era apresentar um pouco o que tem sido objeto de tua preocupação, mas um pouco para instigar aqui o que fica no nosso canal aqui de temas de processo civil e outras discussões. Nós temos cada vez mais que pensar nos efeitos do processo em relação a terceiros, em relação à sociedade. A gente não chegou aqui nem a abrir a discussão em relação aos processos estruturais, para pegar uma expressão que está na moda, com outros problemas relacionados à intervenção de terceiro, e mostra que, na verdade, aqueles conceitos clássicos, aquelas noções, elas têm que estar sempre sendo reconstruídas, não é? Sim. Mas, Eli, meu velho, eu queria te agradecer muito por compartilhar aqui, inaugurar esse formato, e coube a mim, como colega, ser o seu entrevistador quase. Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi ótimo, João. Obrigado aí. E eu acho que esse formato tentando ser um pouco mais dinâmico, até um pouco mais curto, até para deixar claro para quem está assistindo que o outro formato não vai ser abandonado, muito pelo contrário, a gente vai começar a mixar esses formatos para que a gente consiga fornecer conteúdo sempre quando possível. É isso aí. Muito obrigado, então. Valeu. Valeu.